Sempre me perguntam como conciliar leitura e rotina. Hoje quero compartilhar meu segredo com vocês de forma bem simples. O truque não é ler horas seguidas, mas entender de verdade cada página. Quando você foca, o aprendizado simplesmente flui. E aí, qual livro você vai começar hoje? Me conta aqui. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, meus amigos, meus irmãos. A Espanha é campeã, né? Estava olhando o final da Copa, aí por isso que a gente faz um pouquinho mais tarde, com 20 minutos de atraso. Aqui para não derrubar. Mas, bora para essa leitura de hoje. Ontem dei um descanso para vocês, né? Para vocês descansarem um pouco dessa imagem cansada, né? Da minha voz, dos meus olhos, do meu rosto. Mas hoje vamos retomar a nossa leitura, né, do Novo Testamento, nosso desafio. Deixando um agradecimento aos irmãos, às irmãs, eu estava olhando, aproveitei esse fim de semana, né, até agora há pouco, para olhar as mensagens, ler, receber todo o carinho. Respondi a alguns irmãos, alguns outros não, né, porque não dá para responder todo mundo, graças a Deus, a Jesus, é muita gente. Então nós ficamos muito felizes, eu fico muito feliz com o carinho, com as mensagens, que vocês estão gostando das nossas músicas, né? Dos nossos clipes, nossos louvores. É tudo pensado com carinho, pensado com amor. Para mim, para vocês. Porque, primeiro, por que eu digo para mim? É egoísmo? É orgulho? Não. Eu me sentindo bem, eu gostando, é sinal que eu vou entregar um trabalho de qualidade para os irmãos e para as irmãs. Assim são os nossos clipes musicais, nossos vídeos. Que é um hobby para mim, mas é um hobby aberto ao público para louvarmos juntos, aprendermos com a espiritualidade juntos. E hoje, não nos alongando muito, eu espero que seja curtinho, que não, né? Nós vamos falar sobre a escolha dos 12. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1 até o 4, e lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12 até o 16. Um gatinho. Como é que eles começam? Vamos tomar água? Sobe ao monte e chama a si os que ele queria. Eles foram até ele. Fez 12, os quais nomeou apóstolos, para que estivessem com ele e para que os enviasse a proclamar. E ter autoridade para expulsar daimones. Fez os 12. O Simão sobrepôs, né? Deu um outro nome, o nome de Pedro, pedra. Né? Tiago, filho de Zebedeu, então Simão, que é Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago, aos quais sobrepôs o nome Boanerges, que significa filhos do trovão, né? André e Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que mais para frente o entregou. Então lembre-se, por que escreveu aqui? Que o entregou, sendo que essa escolha foi feita, né, meses antes, anos antes. Porque os apóstolos, Mateus, Lucas, os evangelistas que escreveram, né, que deixaram registrado para nós, eles escreveram após a morte de Jesus. Enquanto eles estavam só memorizando. Só, né, observando e memorizando, observando e memorizando. Aí, após a morte de Jesus, nos seus exílios, né, espalhados pelo mundo, aí eles
escrever. Então, por isso que conseguiu escrever aqui, ó, e Judas Iscariotes que o entregou. Então, vamos começar? E já começando. Então, quando Jesus escolhe os 12, né, a gente tem a tendência, que é natural até, né, porque nós somos criados assim, a matriz, a sociedade nos cria assim, então a tendência de endeusar, santificar as figuras, né, os apóstolos. E como nós endeusamos, santificamos os 12 apóstolos, que na verdade eram 15, né? Marta, Maria, Madalena, na verdade eram no mínimo 15, mas o pessoal esconde e diz que é só os homens, né? Machismo cultural, que ainda temos. Um dia será esclarecido assim, abertamente. O Vaticano vai admitir isso. Mas bora lá. A gente endeusa, né? Então a gente acha que não. Jesus escolheu os perfeitos. Jesus escolheu os homens santos da época. Os que não cometiam nenhum erro. Nenhuma injustiça. Se você pensa assim, como eu já pensei lá na juventude, nos primeiros contatos com a Bíblia, e aí, por endeusar e não ver o lado humanoide, o lado material, o lado humano, o corpóreo, eu, como vocês, e 80%, 90% da população mundial, acha que Jesus jamais vai me escolher. Que Jesus jamais vai escolher você. E não é verdade. Se você pensa assim como eu pensava lá atrás, há 20 anos atrás, né, nós estamos errados. Por quê, Eduardo? Cada apóstolo, né, tinha uma característica, uma virtude diferente do outro. Mas o que proclamiza que eram homens e mulheres comuns. Comuns. Igual eu. Igual você. Com os mesmos medos. A mesma angústia, a mesma ansiedade, mesmos sentimentos. Mesmas batalhas internas. Rompantes de nervosismo. Lutando contra a injustiça que ele mesmo comete. As mesmas qualidades e mesmas más tendências. Pedro. Pedro é um dos mais conhecidos, por quê? Porque ele era um tempestivo, né? Ele era nervosinho, né? Cortou a orelha do cara lá, do Romano, né? Queria briga o tempo todo. Cada um tinha uma característica, cada um tinha uma virtude. Que eu tenho, você tem, todos nós temos. Então, ao escolher esses 12, Jesus mostra para nós, né, que ele conhece os nossos defeitos. Ele conhece as nossas más tendências. Ele conhece que nós não somos, ou ele reconhece que nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, você não é perfeita, perfeito. Ninguém aqui na Terra é. Ninguém. Né? Nem os grandes que estiveram aqui, tirando Jesus, foram perfeitos. E é um demérito isso? Não, não é, porque é característica da Terra. A gente sofre as influências externas e internas do nosso eu. Mas o que a mensagem de Jesus aqui, quando ele escolhe os 12 apóstolos, não são figuras à parte da criação. Não. São comuns, como eu e você. E se eles se incumbiram da tarefa
de espalhar o Evangelho, espalhar a boa nova, a boa notícia? Por que você, minha amiga, meus amigos, nossos irmãos, nós, não importando a classe social, não importando se nós temos escolaridade suficiente, se nós temos um dialeto, se nós falamos, né, um vocabulário bonito ou não, se nós somos analfabetos ou não, né? Não importa, para Jesus não importa. Jesus sabia as qualidades e os defeitos morais que todos tinham. Tu acha que Jesus não sabia que Judas ia traí-lo? Sabia. Tanto é que, né, na famosa ceia ele fala, né, para demonstrar que ele sabia. Tu acha que Jesus não sabia que Pedro era intempestivo, Pedro era o homem mais forte, né? Tem que falar que era o mais ancião, o mais velho, né? Então ele pegou todas as características humanas para escolher, que Jesus escolhe todos nós para sermos seus apóstolos diariamente, anualmente, eternamente. Só que tem um diferencial. Esses aqui, mesmo com suas falhas internas, né? Suas características não tão saudáveis, né? Não eram santos. O único santo era Jesus. Ele era casado, Pedro era casado. A Bíblia esconde um pouquinho, ela fala ali rapidinho, né? A sogra de Pedro. Mas para ter uma sogra, temos que ter uma mulher, né? Temos que ser casados. E se até hoje eles casam jovem, né? Imagina naquela época, com 12, 13 anos, infelizmente, né? Já casava. Então, Pedro era casado. E Jesus não é contra isso. Não é contra o casamento, só estou dizendo que eles eram homens normais, com suas virtudes, sim, com suas qualidades morais, sim, mas também sofriam as mesmas coisas que eu sofro, que você sofre diariamente, que são as famosas tentações para cair no erro, para se afastar da religiosidade, para fazer maldade, tudo que a gente sofre. Mas qual é que é o diferencial deles? No primeiro chamado, mesmo sabendo das suas falhas, mesmo com medo, a verdade é essa, mesmo com medo, com receio, aceitaram o convite de Jesus. E você pensa que Jesus convidou só eles e não convida mais ninguém, né? Não, Jesus convidou só eles, é só os 12, no caso 15, né? Porque eu sei que as mulheres são. Eu sei. Muita gente sabe. E um dia vocês saberão a verdade. Maria Madalena é a maior apóstola do que todos esses homens aqui juntos. Mas é uma injustiçada por ser mulher, né? Um dia a humanidade vai reconhecer esse erro que está escondido lá no Vaticano. Está escondido lá. Ele sabe quem foi Madalena. Mas por ciúmes, né? Uma mulher entender o amor de Jesus antes dos homens. Uma mulher ser caridosa, ser bondosa de verdade, ser pura antes dos homens. Isso é inadmissível. Não é o que os machistas pensam? Imagina naquela época em que a sociedade era machista, era comum, era normal, era aceitável e não tinha nenhuma regra que condenasse. Então, né, a mulher não tinha poder nenhum, direito nenhum. Então, esconde. Não esconde uma mulher. Aí as mulheres vão querer mandar no mundo, né, se descobrirem a verdade. Mas sim, uma das maiores apóstolas, um dos maiores espíritos que já teve na Terra, fora Jesus e João Batista, Maria Madalena. Né? Eu sempre falo porque é verdade, que ela cuidou da mãe de Jesus. Fora tantas outras pessoas, mas ela foi uma das primeiras pessoas a aplicar a caridade
no seu devido, como se deve fazer, né? Ela abdicou da vida dela. Ela não era filha da Maria, não era parente da Maria, da mãe de Jesus. Verdade, ela podia simplesmente escolher os outros tudo fugiram. Os machos, os homens, deram pipa, fugiram. Ela não, ficou lá na cidade, sofreu todos os preconceitos, mas para quê? Para não deixar a senhora, né, a velhinha, Maria, sozinha. Ela tinha ficado sozinha, ela tinha perdido o marido. Que ficar vivo naquele tempo já era terrível. Não tinha renda, não tinha nada. A mulher não trabalhava, não podia. Ela tinha perdido, acabou de perder o filho, né? Morreu, foi embora. Não ia ter sustento nenhum, já era, para os padrões, né, uma senhora, né? Imagina uma senhora de 70 anos de idade, assim, já frágil, coisa. Como é que vai trabalhar? Como é que vai? Como é que vai sobreviver? Quem vai levar no médico? Quem vai cuidar? Quem vai dar remédio? Quem vai proteger? Quem vai alimentar? Os apóstolos, homens, ó, cada um, porque tinha que ser, né, também, né, espalharam pelos continentes. Quem resolveu ficar, abriu mão até de ter o novo relacionamento, né? Maria Madalena. Isso é um gesto gigante, mas gigantesco para a época. Mas assim, gigantesco e incomparável. Ali mostrou quem é Maria Madalena. O porquê que Jesus a protegia, né? Admirava. Era a favorita de Jesus. Por quê? Porque ela assimilava, como a maioria das mulheres, elas têm o coração mais aberto, mas assimilam melhor os ensinamentos de Cristo, de Jesus. Não é à toa que, em sua grande maioria, elas são mais evoluídas que nós, homens. E não é à toa que, de tempos em tempos, apesar de nós nascermos várias vezes homens, nós temos que nascer, passar por uma experiência feminina para poder adquirir esse amor, esse conhecimento, entendimento do que é o amor puro, o que é o amor condicional, que ela já tem na nossa frente, né? Então, esse é o primeiro. Então, eles foram até Jesus, fez 12, né, os quais nomeou apóstolos, para que estivessem com ele e para que os enviasse a proclamar, né, a espalhar o evangelho. Você também é um apóstolo, você também é um apóstolo. Porque muita gente, às vezes a gente pensa, né? Eu não posso falar de Deus, eu não posso falar de Jesus, eu não posso nem mesmo ir à igreja porque eu fiz muita besteira há um ano atrás, 10, na minha juventude, na adolescência. Eu vivi normal, eu fui um homem normal, fui uma mulher normal, né? Mudando. Olha os apóstolos, olha Maria Madalena. A única diferença que nós temos que fazer é que quando nós quisermos adentrar na história de Jesus, conviver com ele, conhecer ele, estar na presença dele, aí sim, aí nós temos que deixar o Eduardo velho para trás, a fulana velha para trás, e aí ter um novo entendimento, uma nova vida igual aos apóstolos. Antes do Shabat, antes dessa escolha aqui do 12, eram homens realmente comuns, cheio de defeitos, mas tudo, racismo, orgulho, vaidade, tudo. Mas quando assumiram, entenderam o pedido de Jesus, né? Não, a partir de hoje eu vou seguir o mestre, seguir tudo que ele fizer, nós vamos fazer. Esse é o pedido de Jesus. Então, não são só 12, né? Foram 12 oficialmente, né? Mas o time de Jesus é 8 bilhões. Na verdade, 30 bilhões. Mas o que vocês enxergam, né? 8 bilhões. 8 bilhões de pessoas. Só que uns querem ter uns jogam, outros não jogam. Uns são craques, né? São diferenciados. Mas todos têm a oportunidade de trabalhar para Deus, para Jesus. Na sua área. Na sua localidade.
da sua residência, da sua vida. Porque você pode não trabalhar para outro, não trabalhar para nenhum familiar, nada, mas se você aceita Jesus, se propõe a ser o divulgador, mesmo que não fale, mesmo que não leia, assim, em voz alta para alguém, mas a sua vida é pautada nas orientações, nos conselhos de Jesus, sim, você é um apóstolo. Sim, você é um apóstolo. Sim, você é um trabalhador, da seara de Cristo. E não precisa ter o sonho igual eu para finalmente cair a ficha. Que eu sempre imaginei desde criança, adolescente, mas para cair a ficha eu tive que ter o sonho para confirmação, né? Agora não tem como voltar atrás. Agora, depois dessa, como é que eu vou dizer que não é verdade? Né? Que a gente tem que trabalhar. Tem que se assumir. Tem que sair do armário. Tem que sair do armário. Ainda estou um pouquinho com o pezinho no armário, mas tem que sair do armário totalmente. Que é sair pelas ruas aí, feliz, conversando com Deus e todo mundo. Ainda não faço. Mas, né, tem que sair, tem que se libertar. Então, você também é o escolhido, a escolhida de Deus. Quando você se propõe a ser honesto, honesta. Quando você se propõe a distribuir amor. Quando você se propõe a seguir as orientações de Deus, de Jesus. Porque por que Jesus escolheu os apóstolos e escolhe você, nós, os irmãos, as irmãs, do Quai, do Face, do YouTube, das mídias sociais e que convivem conosco, mas que querem absorver, que querem unir suas almas, reencontrar Jesus, né, conversar com Jesus, receber através das reuniões, né, as orientações para continuar o seu trabalho, continuar a sua tarefa, né, a sua missão, todos nós temos, para que estivesse com ele, com Jesus, e para que eu estivesse a proclamar, né? Proclamar é isso aqui, né, que nós estamos fazendo. Sempre relembrar, sempre falar, sempre dar uma orientação, sempre dar um conselho voltado ao bem, voltado a Deus, voltado ao correto. Ainda que nem toque o nome de Deus, porque tem como, gente. Eu cansei muito na minha vida, nos lugares em que eu tinha medo de falar que era religioso. Eu cansei muito de nas conversas formais, informais, né? Informais também. De dar uma orientação, dar um conselho para resolver alguma coisa, sem tocar o nome de Jesus, de Deus. É só dar um conselho voltado para o correto, para o certo, para o honesto. E mesmo que você não tocou o nome de Deus, não tocou o nome de Jesus, não tocou o nome da sua fé, da minha fé, no caso da espiritualidade, da guarda, guia espiritual e tal, tal, você está fazendo o correto, você está trabalhando, você é um apóstolo, um apóstolo. Aí porque você deixa de trabalhar para Deus, para Jesus, porque você foi criado, ensinado que apóstolo é só aquele que usa terno, aquela que usa terno, aquele que que ganha milhões, né? Porque é um amado de Deus porque ganha dinheiro, porque tem carro, porque tem mansão, porque tem família, porque tem mulher, porque tem filhos, porque não sei o quê, não sei o quê. Nem sempre é assim. Na verdade, não é verdade quando pensam que é assim. Os apóstolos de verdade e os antigos, os primeiros, não ficaram ricos. Nem mesmo ali, no grupo. Eles eram homens e mulheres comuns. Igual eu, igual você, igual nós. Porque Deus, Jesus, a espiritualidade, ela não olha para sua roupa. Ela não olha se você está de terno importado, né, Armani. Ela não olha se você está com o carro importado. Ela não olha se você está com a família, se você tem mulher, se você tem filho, se você tem a comercial de margarina ali perfeito. Não olha se você está com um casarão, uma mansão. Não olha a sua carteira. Jesus não olha e nunca vai olhar.
Nunca. Ele vai olhar o seu coração. Porque ele sabe, assim como ele olhou para o coração, ele sabia que os apóstolos, que ele estava escolhendo homens comuns, mulheres comuns, né? Tinham suas qualidades e os seus pecadinhos, né? Defeitos morais, mas que o coração deles estava preparado para receber a mensagem e que eles iam aceitar. Porque Jesus, com certeza, passou por um monte de homens e mulheres, né? Convivia com um monte, milhares. E por que convidou só eles? Porque viu que eles iriam aceitar. E o que nós fazemos, que eu digo que Jesus faz todos os dias, em todas as igrejas, todas as religiões, é convidar você. É convidar você. É saber se você quer aceitar a missão, a tarefa. Você quer ser um trabalhador ou trabalhadora? Não precisa fazer a grande coisa, não precisa fazer talharaça. Basta agir corretamente. Basta ser honesto. Porque se você agir corretamente, honestamente, com a sua fé, com a sua religião, qualquer tipo, qualquer doutrina, mas corretamente, como eles ensinam, você já é um trabalhador automático. Não precisa de recibo, não precisa de autorização de um pastor, de um padre, de um dirigente da FEB, o dirigente da UB, o dirigente da Casa Espírita. Não. Aquilo lá é legal, é preciso, mas é físico, é um lugar físico. Eu sempre digo, e foi Deus mesmo que disse para vocês lá, o tabernáculo, a igreja é você, é o seu corpo, o templo é o seu corpo. A fé, a religiosidade é você que dá o tamanho, é você que decide, é você que dirige, que escolhe. Jesus não fundou nenhuma igreja. Jesus não fundou nenhuma igreja. Ele foi a igreja. Né? Ele foi a fé. E é o que nós devemos fazer. Quem gosta de ir, vai. Tem que ir. Né? Mas não fique melindrada por achar que, por não ter uma condição social, não estar trabalhando numa federação, numa casa, numa religião, você não pode ser um representante de Deus. Jesus pode e deve. Porque cada um, sendo representante de Deus de Jesus na sua localidade, casa, no trabalho, na sociedade, no mercado, nos compromissos, é uma pontinha de vela que acende a outra vela acende a outra vela, acende outra vela, quando tiver, iluminamos a vila, iluminamos o bairro, iluminamos o Brasil, iluminamos o mundo. E começou com você vivendo a sua vida. Que esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Jesus. Ele não quer coisas gigantes, maravilhosas, para ficar marcado, registrado que ele é os apóstolos, assim, olha, o Eduardo fez muita coisa. Não. Ele quer, mesmo que ninguém saiba, que ninguém viu, não tem vídeo, não tem áudio, não tem registro, não tem foto, ninguém sabe a vida, nada, né? Mas você viveu lá no meio do mato, lá com a sua família, íntegra, honestamente, nunca fez uma maldade, nunca cometeu uma injustiça. Você procurou fazer. Você mais apóstolo, mais honesto, mais evoluído que o Eduardo gravou 1000 vídeos, 1 milhão de vídeos aí, áudio, coisa. Porque não está lá na materialidade. Está no que está no coração, está no que está na alma. E apóstola todos nós somos. E somos escolhidos diariamente. Agora vai depender de nós deixar o medo de lado e aceitar igual eles aceitaram. Porque todos, sem exceção,
sofreram perseguições diariamente, injúrias, né? E mesmo assim estavam ali, firmes na fé. Hoje a coisa é mais tranquila para nós, né? A gente sofre injúria, sofre perseguição velada, né, de grupos, mas o que é isso? Se nós temos que dizer, mas para mim ser um cristão de verdade, eu tenho que lembrar dos apóstolos, mas eles sofreram perseguições. A Maria Madalena sofre até hoje. E pelo jeito vai sofrer mais uns 100 anos, né? A mulher do jovem. E não desistiram. Confiaram na sua fé, confiaram em Deus, confiaram em Jesus. Então, quando vier perseguição, quando vier alguém do contra, quando vier alguém dizendo que você não tem condição, que você não sabe nem falar direito, sei lá, alguma coisa, que você quer postar mensagem, né, texto, meme, não dá bola. Você vem, abre a Bíblia e lembra. Não, mas os apóstolos eram homens comuns. Eles eram igual eu. Ficavam nervosos, tinham ansiedade, tinham medo, tinham desconfiança, sofreram perseguição, morreram terrivelmente. Então, mas se eles, que naquela época eram diretamente passaram por. Quem sou eu, né? Na fila do pão. Então eu não tenho que ficar resmungando, não tenho que ficar triste, eu tenho que ficar com medo. Tem que lutar contra o medo e não desistir. Faz devagarinho. Hoje não dá certo, amanhã quase fica certo. Depois de 3 tentativas, 4 tentativas, dá certo. Porque, às vezes, Deus permite que apareçam entraves em nossas vidas, que é para nos testar. Testar a nossa fé. Testar se realmente ele fez a escolha certa. Se nós estamos preparadas para agirmos, para sermos apóstolos como vocês são. Que não é, Eduardo, que vocês são. Todos nós. Todos nós somos apóstolas de Deus. Então, quando você lê os 12 escolhidos, a verdade foram 15, 14, 15. As meninas, Marta, Maria Madalena, e mais 8 bilhões, né, de encarnados, e mais uns 10 bilhões de desencarnados, no mínimo. Fora os que estão por aí. Hoje somos mais. E nós temos que ter esse orgulho. Porque se comparar a nossa inteligência de hoje, a moralidade interna da maioria, a maioria é mais evoluída, comparando com aquela época, né? Nós chegar hoje lá, com nós temos conhecimento, com a nossa vida, com a nossa experiência, e ficar do lado dos apóstolos, nós somos mais amorosos, nós somos mais corretos, nós somos mais justos, nós somos mais entendedores da palavra de Jesus do que eles naquela época. Mas Jesus sabia disso. A mensagem é: todos tiveram algum tipo, uma característica, alguma virtude que a humanidade tem. Né? O mais velho, o mais jovem, o filho, né? O irmão, o que tem medo, o que trai, tem passado tenebroso. Mas quando é convidado e quando aceita de verdade, tem que deixar tudo para trás e procurar uma nova vida, uma nova existência. Você nasce de novo, você renasce de novo. Se você consegue fazer isso, parabéns, seja muito bem-vindo à nossa equipe de trabalhadores e trabalhadoras da Seara de Jesus, que é todo mundo. Então, hoje não ia fazer muito louco, só mensagem. Tem que trabalhar mais cedo, né? Domingo a gente vai mais cedo. Então, nem ia gravar,
Mas daí eu pensei, né? Não, a gente não pode deixar. Já não gravei sábado, aí hoje não podia ficar sem a gravação. Bora fazer nossa prece de encerramento, então, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, para essa leitura saudável, edificante, essa mensagem que nos inspira a procurarmos sermos homens, mulheres, crianças, idosos, melhores do que fomos anteriormente em nossas vidas, para que possamos entender e levar em nosso coração e sermos um ponto de luz aonde quer que estejamos. Que Deus, que Jesus, que a nossa espiritualidade amiga esteja conosco, nossos guias, nossos anjos, estejam conosco aonde quer que nós estejamos e aonde quer que nós vamos, seja no trabalho, seja em casa, seja em compromissos. Com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso estudo, o nosso Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Um ótimo domingo a todos, uma ótima noite. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Né? Fiquem muito à vontade. Obrigado, bom fim de semana, né? Terminando o domingo, uma boa semana. Que Deus proteja a todos. E Deus protege. E possamos estar aqui amanhã um pouquinho mais cedo, né? Meia hora mais cedo. Hoje foi por causa do jogo. Mas acabou a Copa do Mundo, então. Acabou a Copa do Mundo, aí a gente volta à normalidade a partir da segunda-feira. Então, muito obrigado. Deus proteja a todos nós, né? E uma ótima semana a todos. E até logo mais. Bye!